Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui do Tempo de Estudar. Eu sou o professor Heitor Oliveira e vou acompanhar vocês na aula de hoje sobre perímetro na malha quadriculada. Mas será que alguém viu o Etesildo por aí? Ele até agora não apareceu. Ô, Etesildo, o que você está fazendo aí voando? Eu estou fazendo a ronda! A ronda? Como assim? O que você está fazendo? Na verdade, eu estou fazendo uma experiência, mas ela não está dando certo. Qual é a experiência? Por que ela não está dando certo? Andei observando que aqui no seu planeta, as casas possuem muro. E isso não existe no meu planeta. Ah, não? Mas aqui é comum. Isso eu consegui perceber. Só que eu percebi também que existem muros de tijolos, de arame farpado. É verdade, Etesildo. Existem diversos tipos de material utilizados para fazer esses muros. Só que, em todos esses casos, eles demarcam as fronteiras desse terreno. E essa é a aula de hoje. Nós vamos identificar o que significa essa fronteira e calcular o tamanho da fronteira de cada terreno ou de cada figura. Vamos observar? Imagine um terreno gramado onde não há muros. Nós não conseguimos identificar aonde ele começa, aonde ele termina. Para isso, precisamos utilizar uma cerca. Que tal essa cerca de madeira? Nós precisamos saber qual o tamanho da cerca necessária para contornar todo esse terreno. Será que este rolo de cerca é o suficiente? Para isso, precisamos fazer alguns cálculos. Também temos imagens como essa, que já mostram as medidas calculadas por um topógrafo. Só que como podemos fazer para calcularmos as medidas nós mesmos, sem a utilização de algum técnico, algum profissional ou algum instrumento? Para isso, a gente precisa entender o que é o perímetro de uma figura. Tudo bem? Então me acompanha. Perímetro pode ser definido como a linha de contorno de uma figura geométrica, ou também a linha que delimita uma área ou uma região. Quando estamos falando de área ou região, ou mesmo uma figura geométrica, estamos falando de um retângulo, um quadrado, um triângulo, um pentágono, ou simplesmente um terreno, uma região que a gente obtém no cotidiano, no dia a dia. Tudo bem? Agora, o que significa medir um perímetro? Para isso, a gente precisa entender o que significa a palavra medir. Medir, pessoal, significa comparar. Como assim? Vamos entender isso melhor? Me acompanha. Medir significa comparar, como havíamos dito. Dessa forma, vamos utilizar algum objeto ou alguma ferramenta de comparação para identificarmos quantas vezes esta ferramenta cabe no contorno completo da figura. Mas, pessoal, nós temos diversos objetos e diversas ferramentas que podem ser utilizadas para essa comparação. Por exemplo, a medida da minha mão, a medida do meu pé, um braço ou simplesmente um pedaço de madeira. Para resolver esse problema e para que todos tenham a mesma unidade de medida, ou seja, a mesma unidade de comparação, nós temos o metro, que é uma barra de aço que está depositada no Museu da França. Olha só. O metro é o comprimento assinalado sobre uma barra metálica depositada no Museu Internacional de Pesos e Medidas, na cidade de Sèvres, na França. Essa barra significa 1 metro. Todos os metros que podem ser reproduzidos vão se basear nesta medida, ou seja, este é o verdadeiro metro. Esta é a verdadeira unidade de comparação. E essa unidade de comparação pode ser utilizada em diversas situações do dia a dia. Vamos acompanhar. Este metro pode ser utilizado pelo vendedor de tecidos, através do metro de madeira, onde ele calcula a extensão do tecido que está sendo vendido. Temos a fita métrica, utilizada pela costureira, para medir a cintura da cliente. Mais adiante, temos a trena, utilizada pelo mestre de obras para medir a altura do muro. Em todos esses casos,
eles se baseiam no metro, na unidade de medida de comprimento. Agora, vamos identificar como medir o perímetro de uma figura, como comparar quantas vezes essa unidade cabe no contorno, na fronteira da figura. Vamos observar a animação seguinte. Exemplo 1. Vamos observar este quadrado. Qual o perímetro deste quadrado? Para isso, uma forma bem simples é quadricular esta região. Dessa forma, cada segmento entre dois pontos vai representar uma unidade de medida, que pode ser o metro, pode ser o quilômetro ou qualquer outra unidade de medida também utilizada. Então, vamos contar quantas unidades tem o contorno desta figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dessa forma, a gente conclui que o perímetro desta figura é igual a 12. Então, pessoal, apesar do perímetro desta figura ser igual a 12, nós não especificamos qual a unidade de medida, ou seja, não podemos dizer que são 12 metros, ou 12 quilômetros, ou 12 centímetros. Porém, podemos dizer que são 12 unidades de medida. Agora vamos dar uma olhada num próximo exemplo. Vamos lá. Exemplo 2. Qual o perímetro da figura indicada? A figura indicada é um retângulo formado por vários quadradinhos. Além disso, existe uma nova indicação, a presença de 30 metros, que correspondem aos 3 quadradinhos da parte superior da figura. Essa é moleza, professor! Se 3 quadradinhos têm 30 metros, significa dizer que cada um deles mede 10 metros! Excelente, Etesildo! Essa informação é muito importante, porque para resolvermos esta atividade, basta calcularmos quantas vezes a unidade de medida é necessária para contornar a figura, o retângulo completo, e depois multiplicarmos por 10 metros, que é a medida de cada um deles. Então vamos calcular? Vamos lá. Nessa figura, existem 3 quadradinhos na parte inferior. E além disso, as laterais são compostas por 5 quadradinhos. Então, para o cálculo do perímetro, basta somarmos a quantidade de lados que são necessárias para o contorno completo deste grande retângulo, ou seja, 3 mais 5 mais 3 mais 5, totalizando 16 lados. Desta forma, como cada lado desses quadradinhos representa 10 metros, nós podemos efetuar a seguinte operação: 16 vezes 10 metros, 160 metros. Dessa forma, pessoal, a gente conclui que o perímetro deste grande retângulo é 160 metros. Agora temos a informação da unidade de medida. Tudo bem? Agora vamos observar uma nova atividade. Vamos lá. Exemplo 3. Qual das figuras abaixo possui o menor perímetro? Vamos observar cada uma dessas figuras mais de perto. O perímetro da primeira figura pode ser verificado através da contagem dos lados que compõem o contorno completo desta figura. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O perímetro da primeira figura é 12. Da segunda figura, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 também. A terceira figura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mais uma vez. A quarta figura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, saiu diferente. A quinta figura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mais uma vez. E a última figura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mais uma vez. Dessa forma, a gente conclui que a figura amarela é a figura de menor perímetro, pois ela tem perímetro igual a 10. Então, pessoal, a gente verifica que para calcular o perímetro de uma figura, a gente precisa contar quantos lados são necessários para contornar a figura por completo. Então, eu deixo para você a próxima atividade. Vamos lá? Agora é com você.
Determine o perímetro de cada uma das figuras abaixo. Para calcular este perímetro, basta contarmos quantos lados de cada um desses quadradinhos são necessários para dar a volta completa, o contorno completo de cada uma dessas figuras. Pessoal, na aula de hoje, aprendemos a calcular o perímetro de figuras em malhas quadriculadas. Eu tenho certeza que essa atividade vai ser moleza e eu corrijo na próxima aula. Então, vejo vocês lá!